Sampaoli trouxe, Sampaoli quer levar. Rennes da França quer a contratação de Haaland por empréstimo. A informação é que a equipe teria feito uma proposta de 6 meses e que José Boto já estaria trabalhando para fechar o negócio. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Uma segunda-feira que promete no Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa eu falar sobre Zico, que abençoou a Arrascaeta a usar a camisa 10. Zico foi perguntado sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta pode jogar com a 10? Aí ele diz assim, o Arrascaeta pode jogar com qualquer camisa, pelo que ele já fez e o que ele está fazendo. Jogador excepcional, uma qualidade fantástica, quem cria as melhores jogadas para o time. E tomara que ele seja muito feliz agora que ele está jogando mais naquela posição, então é um 10. Ou seja, o Zico dizendo, o Arrascaeta, ele pode jogar com a 10, com a 11, com a 12, com a 13, com a 5, com a 6, com a camisa que ele quiser, pelo jogador que ele é, e abençoando ele aí a jogar com a camisa 10. O que a gente espera é que o Arrascaeta faça ainda mais sucesso no Flamengo, vestindo o manto número 10. Bom, e hoje acaba todos os segredos no Flamengo, já que José Boto será oficialmente apresentado no Ninho do Urubu a partir de 1h da tarde. Meio-dia, nós já vamos estar presentes no Ninho, fazendo uma live, batendo um papo, conversando, falando sobre o futuro do Flamengo, quem chega, quem sai, tudo que pode acontecer sobre o novo comando de José Boto, porque além do José Boto, essa semana também deve ser apresentado a estrutura de futebol do Flamengo. A gente já sabe que ele chega com mais 2 profissionais, a gente sabe também que o Gabriel Skinner está voltando para o departamento de futebol do Flamengo, mas tem aquela situação do doutor Runco, se volta ou se não volta para o departamento médico, como que vai ser, tem aquela médica do River Plate que estava sendo especulada no Mengão, se ela vem, se ela não vem, se o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, se ele vem ou se ele não vem para o Flamengo, tem várias situações para se resolver ainda essa semana. Por isso que eu falo que nós estamos de plantão por esses dias. Já que eu estou falando de semana decisiva, deixa eu falar logo sobre Roberto Firmino, porque a informação é que o técnico do Al-Ahly quer escrever mais jogadores estrangeiros na equipe árabe. E com isso, ele deixaria de contar com o Roberto Firmino, atacante de 33 anos que está na equipe. Existe ali um flerte entre Flamengo e Firmino. O Boto, no sábado, inclusive, foi perguntado no Maracanã sobre a contratação do Firmino, deu meio que uma risadinha de canto de boca e, assim, ao certo, o que se espera é hoje a gente ter essa resposta, se vai ou não, se o Flamengo vai ou não atrás do jogador. Vale lembrar também que o jogador de 33 anos, para voltar para o futebol brasileiro, para vir jogar no Flamengo, vai ter que abrir mão de muita coisa, principalmente do salário de cerca de 10 milhões de reais que ele ganha hoje na Arábia. Então, também tem essa questão. O salário que o Firmino ganha na Arábia é um salário muito alto, é um salário grande. Então vai depender aí se ele vai ou não querer abrir mão desse salário todo que ele pode estar ganhando, que ele ganha lá para vir ganhar o salário que o Flamengo estaria disposto a pagar para ele aqui. Lembrando que o Flamengo teve uma
está com uma, entre aspas, sobra de 2.800.000 por mês, que é o salário do Gabigol mais o salário do Davi Luiz somados. Então o Flamengo tem essa folga no orçamento para poder pagar salário a jogador. Mas também a gente sabe que o Flamengo precisa ir para o mercado para contratar jogador. A gente também sabe que o Flamengo precisa ir no mercado para contratar. Tem que contratar atacante. A informação é que o Flamengo quer contratar 4 jogadores, então um lateral, um meia, um ponta e um atacante. Então, assim, não sei se vai extrapolar um pouco esse orçamento ou se vai manter dentro desses 2.800.000. Por isso que eu disse, essa entrevista do José Boto hoje, ela é importantíssima. Por quê? Ele vai revelar todas essas situações, vai deixar a gente a par do que realmente está acontecendo e de que realmente vai acontecer daqui para frente no nosso Mengão. Bom, vamos mudar o assunto agora, falar sobre Alan, porque a informação que saiu ontem à noite no RTI Esportes é que Rennes da França está tentando a contratação de Alan para um empréstimo. O volante receberá um contrato de 6 meses e o Boto trabalha para inserir uma cláusula de compra obrigatória caso o volante faça 50% dos jogos pelo clube francês. A situação do Rennes é o seguinte, é a equipe onde está Jorge Sampaoli. E é tipo, o Sampaoli trouxe o Alan para o Flamengo. É meio que o Sampaoli levando o Alan embora do Flamengo. O Alan, que estava no Atlético Mineiro, foi um pedido insistente do Sampaoli enquanto técnico argentino esteve aqui no Flamengo. O Flamengo foi lá, pagou caro, comprou o Alan, deu o Alan para o Sampaoli, logo depois o Sampaoli saiu do Flamengo e aí o Alan perdeu bastante espaço, perdeu bastante... não conseguiu jogar, ele teve alguns bons jogos ali com o Tite e tal, mas não conseguiu jogar grandes jogos, bons jogos com a camisa do Mengão. A gente sabe que o Pumas do México também está interessado no jogador e a gente sabe agora que o Rennes da França quer a contratação do atleta. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, você liberaria o Alan por empréstimo? Você emprestaria o jogador para ver se em outra equipe ele consegue voltar a render o que ele rendia antes e talvez se valorizar e você conseguir negociar ele? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e a sua opinião é legal demais aqui no canal, tá certo? A gente também traz aqui todas as últimas informações do Mengão, mercado da bola, Alan de saída, né? Leonardo falando, abrindo o jogo sobre trabalhar no Flamengo. Cara, são muitas informações aí, torcida pedindo a contratação do Anderson Talisca. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora com muita informação importante aí. Olha só, a gente tem aqui também uma situação importante para estar passando para vocês, que é a possibilidade de saída de atletas, e o Alan, né, a gente já teve aí confirmados o Gabigol e o Davi Luiz, e parece que o próximo, né, óbvio que o Flamengo ainda tenta um clube para o Pablo, que vai começar o Carioca, foi confirmado que vai começar jogando o Carioca, mas tem alguns jogadores que o Flamengo, a gente vinha trazendo aqui, né, Pablo, Carlinhos, o Alan, jogadores que devem sair, e o Flamengo tenta fazer, né, um valor com a possibilidade da negociação do Alan. E a gente tem aqui uma matéria do RTI Esporte, que eu acho importante trazer, que o Sampaoli teria pedido aí Alan, né, no Rennes da França, tá? O Rennes estaria então interessado na contratação do volante, e a diretoria francesa já teria até iniciado conversas aí com o representante do atleta e agora se volta para a negociação com a diretoria rubro-negra. De acordo aí com informações do portal RTI Esporte, o Rennes estaria buscando aí um acordo para um empréstimo aí de 6 meses, com duração até junho de 2025. Ambas as partes aí estão dispostas a chegar a um entendimento
mas ainda teriam pontos a serem superados nas tratativas. Inicialmente, o clube francês teria proposto um empréstimo aí sem custos, porém essa oferta, segundo o portal, teria sido prontamente rejeitada pelo diretor esportivo José Botto, do Flamengo. Dessa forma, o Rennes deve ter aí que pagar um valor pela cessão do jogador, né, que poderá ser descontado no valor total caso decida exercer a opção de compra ao fim do contrato. Ainda segundo apurações do RTI Esportes, o Rennes da França estaria discutindo com o Flamengo o valor para a aquisição definitiva de Haaland, aquela que vai ficar na opção de compra, correto? Então a gente vê aí essa matéria aí, cara, os torcedores do Flamengo acham interessante a saída do Haaland, né? O clube tem em mente aí recuperar parte do investimento feito, já que pagou 8,2 milhões de euros, aí, aproximadamente 43 milhões de reais na época, ao Atlético Mineiro, julho, né, de 2023. Além disso, José Botto estaria tentando aí, né, incluir uma cláusula de obrigação de compra no empréstimo. Tá? A ideia seria que o Rennes fizesse aí a aquisição dos direitos econômicos de Haaland, caso ele dispute ao menos 50% das partidas do clube durante o período de empréstimo. Por sua vez, o Rennes também continua analisando a situação e deve apresentar uma contraproposta nas próximas negociações. Embora existam obstáculos a serem superados, a negociação segue em andamento, principalmente com o respaldo do técnico Jorge Sampaoli, que vê o volante como uma peça importante para o seu elenco. É importante lá, então vamos resolver isso aí, vamos embora, né? O Flamengo tem que reformular também, quem não deu muito certo tem que sair, é o caso do Haaland, né? Eu vou pegar aqui os comentários dos torcedores, mas a gente sabe que o Haaland teve todas as oportunidades possíveis no Flamengo, né? E não conseguiu aproveitar, né? O Flamengo teve aí, cara, acho que quase um ano para o Haaland aproveitar de oportunidade, o mais que um ano. Foi quando é que ele foi contratado? Foi no meio de 2023, foi isso mesmo? Julho de 2023, pô, teve quase 2 anos, 1 ano e meio, né? 1 ano e meio para o Haaland aprovar que veio e não conseguiu jogar uma partida boa sequer. Eu não me lembro de uma partida boa do Haaland, talvez uma, mas eu não me lembro. Difícil, um jogador aí que a torcida realmente, né, também não gosta. Olha aí, Gabriel Milei leva ATSCRF, leva o Brian Polessa, faz fazer melhor agora do que quando estava no comando do time. Vai rolar a Aero Haaland, pessoal falando que vai ajudar o Haaland a ir embora, vai rolar a Aero Haaland. O Bruno Emanuel, obrigado Sampaoli, sempre te admirei, cara, sério, você é o melhor treinador do mundo. O Cleiton LM, finalmente que fez algo de bom pelo Flamengo, tá falando do Sampaoli. O Roberto Câmara, vai Haaland, oportunidade única. O JNZYXS7, levo até no aeroporto se for preciso. O Lucas XN, leva pelo amor de Deus, paga o Uber, fazendo favor. O Ariel Moleto, paga o Uber dele até o aeroporto. Pô, aí o outro botou o bonequinho pulando, comemorando, rapaz, a torcida, né, não gosta muito do Haaland não, rapaz. O Haaland, você tem que melhorar muito se ficar no Flamengo, hein, porque a galera tá na bronca, hein, a galera tá na bronca com o Haaland. Olha só, o José Botto só vai renovar, né, com o jogador, né, depois de avaliar alguns dias aí. Então, a gente vai falar agora do Matheus Cunha, né, que essa mudança aí no departamento de futebol, só com a chegada do José Botto que vão ser definidas algumas coisas, e a renovação do Matheus Cunha passa por essa chegada aí. Ele terá a palavra final sobre a renovação do goleiro, tá? Então, vai passar pela avaliação dele, segundo o GE, a permanência do goleiro depende aí da análise feita pelo novo departamento de futebol. A renovação com o clube será reavaliada e, caso entendam que deve ser renovado, eles vão fazer uma proposta ao goleiro que tem o seu contrato encerrando em 2025, tá? Então, é mais uma possibilidade aí de saída, não tem garantia nenhuma, tá? Que o
que o Matheus Cunha, goleiro aí que foi titular do Tite na Copa do Brasil, continue no Flamengo. Olha só, a gente tem aqui também o Wesley, né, que falou que espera jogar o Mundial, mas deixou aí claro que o sonho dele é ir para fora do país, tá? Mas ele deixa claro, né, cara, que quem vai decidir isso é o empresário, mas que o sonho dele é ir para fora do país, é jogar na Europa, mas que ele quer muito jogar a Copa do Mundo de clubes, tá? Então, esse Mundial, essa Copa do Mundo, além do valor que o Flamengo deve receber, que vai aumentar a receita também, que a gente está falando aí de 40, 50 milhões de dólares ou euros, a gente não sabe, ainda não está definido ainda, mas a verdade é que esse Super Mundial, essa Copa do Mundo de Clubes, vai pesar muito para as contratações virem para o Flamengo, tá? E é importante a gente falar que com certeza o Palmeiras está debruçado nisso, no que vai receber do Mundial, também nos acordos, a pressão que tem, né, a favor, né, com relação aí a força que tem o Mundial, né, para contratar, porque o jogador, quem não quer vir para o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo quer jogar, né? Principalmente para um clube como o Flamengo ou Palmeiras, que são clubes aí de um renome aí mundial. Então, realmente, né, o Flamengo mais ainda, que já é campeão mundial. Então, a questão aí, inclusive, do Andrés, muita gente perguntando, e aí, o Andrés fechou com o Palmeiras? Ele fez uma postagem, até o Robson Bodão deu uma zoada, ele fez uma postagem falando, né, que continua avisando aos torcedores, nos vemos em 2025, né, avisando aos torcedores do Fulham que ele continua no Fulham, tá? Então ele, pelo visto, não vai assinar com o Palmeiras, deixando claro que continua no Fulham, ok? Olha só, a gente tem aqui também a questão do Anderson Talisca, né, com a saída do Gabigol, o Flamengo segue no mercado buscando aí jogadores para a posição, né, do ataque. E então o Flamengo tem aí o nome do Roberto Firmino, muito bem avaliado, é um nome que o Flamengo está tentando a contratação, e os torcedores do Flamengo se movimentam aí pedindo a contratação também do Anderson Talisca, né? Foi aprovado pela torcida, é um pedido aí dos torcedores, então eles comentam aí nas redes, né? Sabem que é difícil, mas são muitos torcedores pedindo aí a contratação do Anderson Talisca. E aí eu vou deixar aqui essa enquete com vocês. E aí? A contratação do Anderson Talisca, né, seria uma boa para o Flamengo? Será que o Flamengo gastaria muito para trazer o Anderson Talisca? Participa aí, comenta aqui também. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!